mãos. José lhe disse, este é o significado do sonho, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó levantará tua cabeça, ele te reconduzirá a teu cargo, e porás a taça do faraó em suas mãos como antes o fazias quando eras copeiro. Mas quando as coisas te correrem bem, lembra-te de mim e fez-me o favor de me recomendar ao faraó para que me tire desta prisão. Com efeito, fui sequestrado da terra dos Eus e mesmo aqui, nada fiz para me trancarem na prisão. Quando o chefe dos padeiros viu que José explicava bem o sonho, disse-lhe, eu também tive um sonho, carregava sobre a cabeça 3 balaios de pão branco. No balaio de cima havia toda sorte de guloseimas preparadas pelos padeiros para o faraó, e as aves comiam do balaio que eu levava sobre a cabeça. José respondeu, este é o significado, os 3 balaios são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó levantará tua cabeça, ele te pendurará numa árvore para as aves comerem tua carne. Ora, realmente, ao 3º dia o faraó celebrava o aniversário e ofereceu um banquete a todos os servidores e, de fato, levantou a cabeça do chefe dos copeiros e do chefe dos padeiros entre os servidores, reconduziu o chefe dos copeiros ao cargo de servir a taça ao faraó, e quanto ao chefe dos padeiros, mandá-lo conforme a interpretação que José lhe havia dado. Mas o chefe dos copeiros não pensou mais em José, esqueceu-o. Os sonhos do faraó 41 passados 2 anos, o faraó teve um sonho, achava-se às margens do rio Nilo e viu subir dele 7 vacas bonitas e gordas para pastar na várzea. Mas atrás delas subiam do rio outras 7 vacas feias e magras que se colocaram junto às 7 que já estavam à margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas bonitas e gordas. Nisso o faraó acordou. Depois adormeceu e sonhou pela segunda vez, viu 7 espigas bem graúdas e belas saindo do mesmo caule. Mas atrás delas brotaram 7 espigas xoxás ressequidas pelo vento leste. As 7 espigas xoxás engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então orou e viu que era um sonho. Pela manhã, com o espírito perturbado, mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas não houve quem os interpretasse ao faraó. Então o copeiro Mor falou ao faraó e disse, hoje devo recordar minha falta. O faraó esteve irritado contra os servos e os mandou encarcerar na casa do chefe da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros. Na mesma noite, ambos tivemos um sonho, cada qual com um sentido diferente. Havia lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamos os sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um a sua interpretação. Aconteceu tal como nos interpretou, eu fui reconduzido ao cargo e o outro foi pendurado. José interpreta os sonhos do faraó. O faraó mandou chamar José e o tiraram da prisão. José barbeou-se, mudou de roupa e apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José, tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer que, apenas ouves um sonho, logo o interpretas. José respondeu ao faraó, não eu, mas Deus dará uma resposta plausível ao faraó. Então o faraó contou a José, em meu sonho estava de pé, às margens do rio, e vi subir do rio 7 vacas gordas, de bela aparência, que se puseram a pastar na várzea. E logo atrás dela subiram outras 7 vacas miseráveis, de aparência muito feia, tão magras e feias como nunca tinha visto em todo o Egito. E as vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras vacas gordas, mas entraram-lhes no ventre sem que se notasse diferença alguma, pois seu aspecto continuou tão ruim como antes. Nisso, depois vi em sonho que saíam do mesmo caule 7 espigas cheias e bonitas. Atrás delas surgiram 7 espigas mirradas, xoxás e ressequidas pelo vento leste. E as 7 espigas xoxás engoliram as 7 espigas bonitas. Contei o sonho aos adivinhos, mas não há quem me revele o sentido. José disse ao faraó, o sonho do faraó constitui uma unidade. Deus deu a conhecer ao faraó o que vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos e as 7 espigas bonitas são 7 anos. Pois o sonho constitui uma unidade. As 7 vacas magras e feias que subiam atrás das outras são outros 7 anos, e as 7 espigas xoxás e ressequidas pelo vento leste correspondem a 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó, Deus lhe fez ver o que vai fazer. Virão 7 anos de grande fartura em todo o Egito. Depois virão 7 anos de carestia, que farão esquecer toda a fartura na terra do Egito, e a fome acabará com o país. Esquecerão que houve fartura no país por causa da fome que seguirá, pois será terrível. A repetição do sonho por 2 vezes significa que da parte de Deus o fato já está decretado e que ele se apressará em executá-lo. Portanto, o faraó procure um homem inteligente e sábio e o ponha à frente do Egito. Nomeie o faraó fiscais pelo país e recolha a 5ª parte das colheitas do Egito durante os 7 anos de fartura. Reúnam todos os víveres dos anos bons que virão e por ordem do faraó, armazenem o trigo e o guardem como provisão nas cidades. Esses mantimentos servirão de provisão ao país para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, a fim de que o país não pereça de fome. José, reabilitado, vice-rei do Egito, essas palavras agradaram ao faraó e a todos os seus servidores. E o faraó disse aos servidores, poderíamos por acaso encontrar outro homem como este, dotado do Espírito de Deus? E disse para José, uma vez que Deus te revelou essas coisas, não há pessoa tão inteligente e tão sábia como tu. Serás tu quem governa o palácio, a teu comando todo o povo te obedecerá. Só pelo trono serei maior do que tu. E o faraó disse ainda a José, olha, eu te ponho à frente de todo o Egito. O faraó tirou o seu anel da mão e o colocou na mão de José. Mandou vesti-lo com vestes de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro.
Depois o fez subir no seu segundo carro e proclamar à sua frente, de joelhos. Assim, José foi posto à frente de todo o Egito. O faraó disse a José: Eu sou o faraó, mas sem ti ninguém moverá a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o Safenatifaneque e deu-lhe em casamento Asinete, filha de Putifar, sacerdote de On. José viajou por toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se pôs a serviço do faraó, rei do Egito. José saiu da presença do faraó e percorreu todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura o país conheceu grande fertilidade. José recolheu a produção dos 7 anos em que houve fartura e armazenou-a nas cidades, depositando em cada uma a produção dos campos que a rodeavam. José chegou a reunir trigo em tamanha quantidade como as areias do mar, de maneira que desistiu de contá-lo porque ultrapassava toda a medida. Antes de chegar o primeiro ano da fome, José teve 2 filhos com Asinete, filha de Putifar, sacerdote de On. Ao primeiro deu o nome de Manassés, pois dizia: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e a família de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, dizendo: Deus tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Terminados os 7 anos de fartura no Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia dito. Em todos os países graçava a fome, mas no Egito inteiro havia o que comer. E quando também todo o Egito começou a sentir fome, o povo se pôs a clamar ao faraó pedindo pão. O faraó disse à população: Dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu todos os armazéns e começou a vender o trigo aos egípcios, pois a fome se agravará também no Egito. De toda a terra vinham ao Egito comprar alimento de José, pois a fome era dura em toda a terra. Jacó manda os filhos ao Egito 42 ao ver cereais no Egito. Jacó disse aos filhos: Por que ficais aí parados olhando uns para os outros? Ouvi dizer que no Egito há trigo. Descei até lá e comprai trigo para nós, a fim de nos mantermos vivos e não morrermos. Assim, 10 dos irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Jacó, porém, não deixou Benjamim, irmão de José, ir com os irmãos com medo que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel chegaram com outros que também vinham comprar cereais, pois havia fome em Canaã. José governava o país e era ele quem vendia cereais a toda a população. Quando chegaram, os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver os irmãos, José os reconheceu, mas comportou-se com eles como um estranho e lhes falou com rispidez. Perguntou. Eles responderam: De Canaã, para comprar víveres. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. José coloca os irmãos à prova. José lembrou-se dos sonhos que teve a respeito deles e lhes falou: Vós sois uns espiões. Viestes ver os pontos fracos do país. Eles disseram: Não, Senhor. Teus servos vieram comprar mantimentos. Todos nós somos filhos do mesmo pai, somos gente honesta, teus servos não são espiões. Ele lhes replicou: Não é verdade, viestes ver os pontos fracos do país. Eles disseram: Nós teus servos, éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O mais novo ficou com o pai e um dos 12 já não existe. José insistiu: Sois mesmo o que vos disse, uns espiões. Mas vou pôr-vos à prova quanto a isso. Eu juro pela vida do faraó, não saireis daqui enquanto não vier vosso irmão menor. Mandai um de vós buscar vosso irmão, e vós outros ficareis aqui presos. Assim provareis se o que dizeis é verdade. Caso contrário, pela vida do faraó, juro, sois uns espiões. E mandou metê-los na prisão durante 3 dias. No terceiro dia José disse-lhes: Deveis fazer o seguinte para salvardes a vida, pois eu temo a Deus, se realmente sois gente honesta, fique um dos irmãos aqui no cárcere, e vós outros ide levar o trigo que comprastes para alimentar vossas casas. Mas trazem-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras se vós não preciseis morrer. Eles aceitaram fazer assim e diziam uns aos outros: É justo sofrermos estas coisas, pois pecamos contra o nosso irmão. Vimos sua angústia quando nos pedia compaixão e não o atendemos. É por isso que nos veio esta desgraça. Ruben lhes disse: Não vos adverti para que não pecasseis contra o menino? Mas vós não me escutastes, e agora nos pedem contas do seu sangue. Eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então José se afastou deles e chorou. Pouco depois voltou e falou com eles, escolheu Simeão e mandou amarrá-lo à vista deles. José mandou que lhes enchessem de trigo os sacos, colocassem neles o respectivo dinheiro e lhes dessem provisões para o caminho. E assim se fez. Eles carregaram o trigo sobre os jumentos e partiram. Quando, no lugar onde pernoitaram, um deles abriu o saco para dar ração ao jumento, viu que o dinheiro estava na boca do saco. Ele disse aos irmãos: Devolveram-me o dinheiro, está aqui no saco. Então perderam a coragem e muito preocupados diziam uns aos outros: Que será isso que Deus está fazendo conosco? Retornando junto ao pai Jacó, na terra de Canaã, contaram-lhe tudo o que havia acontecido e disseram: O homem que governa aquela terra falou-nos com dureza e nos tratou como espiões do... Nós lhe dissemos: Somos gente honesta, não somos espiões. Éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, um desapareceu e o menor está no momento com o pai na terra de Canaã.
E nos disse o homem que governa o país: nisto saberei se sois gente honesta, deixai comigo um de vós, levai mantimentos para matar a fome de vossas famílias e parti. Trazem-me depois o irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas gente honesta. Então vos devolverei o irmão e podereis circular pelo país. Quando esvaziaram os sacos, encontraram a bolsa de dinheiro em cada saco. Vendo as bolsas com o dinheiro, tanto eles como o pai ficaram com medo. Jacó, o pai, lhes disse: ides deixar-me sem filhos. José desapareceu, Simeão já não está aqui e quereis levar Benjamim também? Hein? Tudo se volta contra mim. Rúben disse ao pai: poderás matar meus 2 filhos se não te devolver Benjamim. Confia-o a mim que eu o devolverei a ti. Ele lhe respondeu: meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu, só resta ele. Se na viagem que ides fazer, lhe acontecer uma desgraça, de tanta dor fares descer este velho de cabelos brancos à morada dos mortos. Segunda viagem ao Egito 40. Ora, a fome graçava pela terra. Acabadas as provisões trazidas do Egito, o pai lhes disse: voltai para comprar para nós alguns mantimentos. Mas Judá respondeu-lhe: aquele homem nos jurou: não me apareçais sem vosso irmão. Se deixas ir conosco nosso irmão, desceremos para te comprar as provisões. Se não o mandas, não vamos descer, pois aquele homem nos disse: não apareçais sem o vosso irmão. Israel disse: por que me fizestes esse mal, contando àquele homem que tinhais outro irmão? E eles lhe responderam: aquele homem nos interrogou insistentemente sobre nós e nossa família e nos perguntou: vosso pai ainda está vivo? Tendes algum outro irmão? E nós respondemos segundo as perguntas. Podíamos acaso saber que ele ia nos dizer: trazei vosso irmão? E Judá disse ao pai Israel: deixa ir comigo o menino para que possamos pôr-nos a caminho e conservar-nos vivos, do contrário, morreremos nós, tu e nossos filhos. Responsabilizo-me por ele, de mim tu o reclamarás. Se não o trouxer de volta, colocando-o em tua presença, serei culpado para sempre diante de ti. Se não nos tivéssemos atrasado tanto, já estaríamos de volta pela segunda vez. Disse-lhes o pai Israel: sendo assim, fazei o seguinte: escolhi para bagagem alguns dos melhores produtos desta terra e levai-os como presente a esse homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, resina, terebinto e amêndoas. Levai convosco o dobro de dinheiro para devolver o que foi posto nos sacos, pois talvez tenha sido um engano. Tomai vosso irmão e retornai para junto desse homem. E o Deus poderoso faça que esse homem vos mostre compaixão, para que deixe voltar convosco o irmão que ficou ali e também Benjamim. Quanto a mim, se tiver de ser privado de meus filhos, que seja. Levaram consigo presentes, o dobro de dinheiro e Benjamim, desceram para o Egito e apresentaram-se a José. Assim que José viu Benjamim com eles, disse ao mordomo: fez entrar estes homens em casa, mata um animal e prepara-o, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. O mordomo fez o que José lhe tinha e os introduziu na casa de José. Enquanto entravam na casa de José, cheios de temor, diziam entre si: é por causa do dinheiro da outra vez colocado em nossos sacos que nos trazem aqui. É um pretexto para nos espoliar e cair sobre nós, fazendo-nos escravos com nossos jumentos. Aproximando-se do mordomo, falaram-lhe à entrada da casa, dizendo: perdão, senhor. Nós já viemos aqui uma vez para comprar mantimentos. Ao chegarmos ao lugar onde na volta passamos a noite, abrimos os sacos e vimos que o dinheiro de cada um estava na boca do respectivo saco. Nós o trouxemos de volta, com outra quantia igual para comprar provisões. Não sabemos quem pôs o dinheiro no saco. Ficai tranquilos, disse-lhes o mordomo, não temais. Foi vosso Deus, o Deus de vosso pai, quem vos pôs este tesouro nos sacos. Eu recebi vosso dinheiro. E mandou trazer-lhes Simeão. Depois de fazê-los entrar na residência de José, deu-lhes água para lavarem os pés e deu também ração aos jumentos. Eles prepararam os presentes, esperando que José viesse ao meio-dia, pois haviam sido avisados de que comeriam ali. Quando José chegou em casa, eles lhe apresentaram os presentes que haviam trazido consigo.